Custos envolvidos no aluguel de ações. De forma geral, os custos envolvidos no BTC, há dois custos, o custo de aluguel e a comissão das corretoras. Em média, o aluguel ele varia, isso é de mercado, mas em média ali no mercado ele vai variar de 0,3% a 2,5% ao ano pro rata para ativos de alta liquidez. O que significa pro rata, pessoal? Significa que você vai pagar proporcional ao tempo em que você alugou um papel. Então, vamos pegar um exemplo clássico, assim, Petrobras. Petrobras você encontra facilmente Petrobras para aluguel a 0,5% ao ano, o ativo Petri 4, 0,5% ao ano. Se você ficou um mês alugado, você vai pagar 1/12 de 0,5%. Isso é nada, é um custo irrisório. Então, pelo fato do custo do aluguel ser muito baixo, isso viabiliza completamente operações long short, operações na ponta vendedora. Você pode ficar bastante tempo com calma para esperar o mercado fluir e ir na direção da sua operação. Você não precisa se preocupar com o fator tempo numa operação vendida no long short, porque os custos são muito baixos. 0,3% a 2,5% pro rata, isso não é nada. Às vezes, algumas operações vendidas podem durar 1, 2, 3 dias. Então, assim, é irrisório. Agora, comissão, pessoal, tem um alerta aqui que eu quero fazer. De acordo com a corretora, ela pode ser fixa ou variável. E as corretoras, elas podem tirar muito dinheiro de você aqui se você não ficar atento. Não aceitem. Primeiro, a sua comissão ela tem que ser fixa. Ignore comissões variáveis, exija da sua corretora uma comissão fixa. Não aceite uma comissão superior a 10, 15 reais. Você já está ficando fora da realidade do mercado. Há corretoras aí que, se você desatento, eles te cobram 25, 40, 50 reais por comissão para cada contrato de aluguel celebrado, se não cobrarem também um custo variável em relação ao volume do aluguel. Então, tome cuidado com isso. Hoje você consegue encontrar aí taxas de comissão em torno de 10 a 15 reais fixas. Então, procure corretoras que operem com esses valores ou valores menores. Beleza, pessoal? Pois isso tudo, vamos para o nosso exemplo numérico de uma operação short, considerando esses custos envolvidos. A gente vai entender a melhor abordagem do ponto de vista de mitigação de custos de uma operação. Nosso exemplo vai ser o seguinte: eu tenho 100 mil reais para entrar vendido em ações da Petrobras. Eu quero entrar vendido em 100 mil reais de ações da Petrobras. Então, suponha que eu venda 4 mil ações de Petri 4 a 25 reais. Eu botei lá uma ordem. Eu quero vender a 25 reais. Sua ordem foi executada. Você colocou 4 mil. 4 mil vezes 25. Eu entrei vendido em 100 mil reais. E eu botei um alvo lá de falar, quero ganhar 4%. Hein? Se a ação cair para, por exemplo, 24 reais, eu recompro. Pô, legal. Vou lucrar R$1 por ação. Então, eu recomprei 4 mil ações de Petri 4 a 24 reais. Após um mês, eu vendi 100 mil e recomprei o que eu vendi a 96 mil. Auferi um lucro aqui de R$1 por ação. Vezes 4 mil papéis, 4 mil ações, obtive um lucro de 4% em relação aos 100 mil vendidos. No nosso exemplo, a operação demorou um mês para convergir lá para o nosso alvo determinado de 24 reais. Poderia ter durado menos, 1, 2, 3 dias. É fácil uma ação da Petrobras em alguma semana um pouco mais volátil variar 4%. Né? Então, ela poderia cair 4% em 2, 3, 4 dias sem problema algum. No nosso exemplo, demorou um mês. Na prática, muitas operações long short vão ter um tempo de duração muito mais curto. Operações vendidas, short e long short também. Vamos calcular agora os nossos custos aqui, pessoal? O nosso lucro bruto foi de 4 mil, mas a gente tem que descontar taxas de aluguel, custo do aluguel, corretagem, emolumentos. Então vamos entender como é que essas variáveis de custo influenciam no nosso lucro bruto. Primeiro, custos do BTC.
A gente já viu lá, taxa de BTC para aluguel, que a corretora vai te cobrar R$10. É um valor de mercado, é um valor justo. Segundo, estou alugando Petri 4. Você vai ver lá que normalmente você vai achar custo do aluguel 0,5% ao ano. Esse valor pode variar? Pode. De repente, num momento que muita queda na Bolsa de Valores, num momento de nervosismo da Bolsa, e aí as pessoas achando que vai cair muito e não querem mais alugar o papel, você pode ter uma flutuação, um custo maior de aluguel por conta disso. Uma redução de liquidez de contratos de aluguel num período aí mais nervoso da Bolsa, mas de forma geral você vai encontrar aí 0,5% ao ano. Ok, pessoal, qual foi o valor pago de aluguel, então, considerando 0,5% ao ano e um mês de operação? Ora, a gente não viu que é pro rata, então o valor do aluguel ele vai ser 0,5% ao ano dividido por 12 vezes R$100 mil. A gente vai pagar R$41,67 de aluguel por um mês de ação alugada. Depois que você fechou a sua operação, você vai lá, fecha o seu contrato de aluguel automaticamente, o sistema vai fazer isso para você, como a gente já viu. Pessoal, esse aqui é um cálculo aproximado. Por quê? No primeiro dia, eu vendia 100 mil. No segundo dia, a ação caiu um pouquinho, estava em 99 mil. Depois 98 mil, até chegar a 96 mil. Então, diariamente, a Bolsa vai te cobrar o aluguel de acordo com o valor da ação naquele dia. Então, não é exatamente 100 mil. Porque esse valor ele pode oscilar tanto para baixo, como foi para 96 mil, como quanto para cima, caso de eu ter fechado a operação no prejuízo. Então, esse valor aqui, ele é aproximado, mas não vai mudar muita coisa, pessoal. Na média, ali vai gerar em torno de R$100 mil. Então, dá para a gente fazer esse cálculo aqui dessa maneira, sem problema algum, ok? Eu queria fazer essa ressalva aqui. Logo, o nosso custo total, custo de BTC total, ele vai ser a taxa de BTC da corretora mais o custo do aluguel, 41 mais 10, R$ 51,67. Então, estão aí os nossos custos de BTC. Vamos agora para os nossos custos de emolumentos e corretagem. Corretagem, pessoal, R$10, R$15 no máximo. Não pague corretagem acima disso. Existe um segundo custo que todo mundo ignora. É impressionante como a maioria dos traders ignora o custo de emolumentos, um custo importantíssimo, super relevante nas suas operações. Esse é um custo também cobrado em operações na Bolsa, onde ele é 0,025% em operações day trade e 0,0325% em operações swing trade, sobre o valor financeiro total movimentado. Pessoal, o que é o valor financeiro total movimentado? É isso daqui, ó. Eu vendi 100 mil, movimentei 100 mil. Recomprei 96 mil, movimentei 96 mil. Então é o somatório do volume de compra, ou melhor, do volume de venda com o volume de compra, dando R$196 mil. Então, no nosso caso de operação short envolvendo aluguel, a gente vai pagar emolumentos de 0,0325%, afinal de contas é um swing trade. Então, calculando isso, nós temos 196 mil vezes 0,0325%, R$ 63,70 de emolumentos. Logo, o custo mais caro de todos as pessoas ignoram. Muita gente foca só em corretagem. Não, pessoal, você tem que levar em consideração os emolumentos também. R$ 63 de emolumentos. E, por fim, o nosso custo total de emolumentos e corretagem é de R$ 83,70. Por quê? 2 vezes 10, porque a corretagem ela se dá na compra e na venda, nas duas pontas. Então, 2 vezes 10, 20, total R$ 83,70. Então, pessoal, vamos agora aqui ao nosso lucro bruto. Vamos calcular o nosso... Temos o lucro bruto 4 mil. Vamos calcular agora o nosso lucro líquido. O custo total ficou, então, 51,67 mais 83,70, 135,37. Notem, os custos de BTC
são menores que os custos de emolumentos e corretagem. Por isso que assim, é muito tranquilo você alugar papel na bolsa, é muito tranquilo. Você pode aí, ele vai influenciar pouco nas suas operações. Dá para a gente montar operações short sem nenhum problema. Lucro após custos, R$ 3.864,63. Evidentemente, nesse lucro líquido aqui, depois a gente vai ter que abater imposto de renda, normal. Pessoal, os custos de BTC, eles equivalem a 1,9% do lucro bruto da operação. O que eu fiz aqui? Eu fiz 51,67 dividido por 4.000, 1,29. E os custos de corretagem e emolumentos equivalem a 2,10% do lucro bruto da operação. E, finalmente, o custo total equivale a 3,39% do lucro bruto da nossa operação. Enfim, razoável, poxa, montei uma operação, lucrei 4%, 4.000, e os meus custos totais me tiraram 3,39% do meu lucro bruto. Justo, tá uma operação equilibrada, legal. Vamos ver isso graficamente como é que fica? Tá aqui, ó. Meu lucro bruto de 4.000, meu lucro líquido de 3.864,63, ó. Então a gente vê aqui bem apertadinho as taxas de aluguel, taxa de BTC, corretagem, emolumentos e o lucro líquido grandão aqui. Essas taxas aqui são as mesmas apresentadas no slide anterior. Mas aqui, olha só, foi um senhor lucro aqui, né? Uma senhora pernada. A ação caiu de 25 para 24, eu lucrei 4%. Poucos conseguem ter o sangue frio para esperar chegar a 4%. Tem muita apressadinha aí que o cara sai em 2%, 1%, 0,5%. E até em valores inferiores a 0,5%. Quando a gente reduz o alvo, reduz essa expectativa de lucro, como os custos da operação passam a influenciar no meu lucro bruto, hein? Vamos supor aqui que nessa mesma operação demorou um mês, tá, pessoal? Estou premissando aqui que o ativo ficou alugado um mês. E aí demorou, a gente saiu com 2% de lucro. Olha só, se eu estou saindo com 2%, o meu lucro bruto já cai para R$2.000. Mas olha a influência percentual dos meus custos no meu lucro bruto. Antes aqui estava abaixo de 5%, agora aqui ó, já está entre 5% e 10%. Por quê, pessoal? Porque eu estou reduzindo o valor da pernada. Os meus custos fixos são os mesmos. Eu estou pagando o mesmo, custos fixos e variáveis. Eu estou pagando o mesmo? Estou pagando o mesmo taxa fixa. Eu continuo pagando R$10 de corretagem. O custo de aluguel foi exatamente o mesmo. Eu fiquei um mês alugado. A comissão de aluguel da corretora foi a mesma, R$10. Os meus emolumentos são os mesmos. Eu movimentei o mesmo volume financeiro. Movimentei até mais, tá, pessoal? Se tu olhar aqui, o emolumento está R$ 64,35 e aqui eu paguei R$ 63,70. Por que eu paguei mais de emolumentos? Ora, aqui eu não vendi a R$100.000 e comprei a 96.000, movimentei 196.000. Aqui, ó, eu vendi a R$100.000 e recomprei a 98.000. Eu movimentei mais, movimentei R$198.000. Ou seja, eu reduzi o meu lucro e paguei mais emolumentos. E se ao invés de 2%, eu fechasse a minha operação com 1%? Opa! Olha lá, obviamente meu lucro bruto cai para R$1.000, mas olha a influência dos meus custos. Já estou ali quase a 15%. À medida que eu encurto os meus ganhos do ponto de vista percentual, eu incremento cada vez mais a influência dos custos no meu lucro bruto. Bom, eu sou apressadinho, eu sou o cara do 0,5%. Olha só, já comprometi quase 30% do meu lucro bruto com custos operacionais. E olha que a gente vê aqui, ó, como emolumentos, que é justamente aquela variável de custo que todo mundo ignora, como ele tem a maior relevância aqui, ó. Então, pessoal, a gente tem que levar em consideração emolumentos sim. E, finalmente, o super apressado, é a máquina de perder dinheiro. É aquele cara que sai no primeiro lucro. Acabou, né? A operação está completamente inviabilizada. Quase 70% do meu lucro bruto foi consumido com corretagem. Olha a influência do emolumentos
no custo total da nossa operação, né? Impressionante, pessoal, impressionante. Cara, vamos fazer o seguinte, você pode pensar, pô, Otávio, mas os emolumentos estão elevados porque eu estou movimentando um volume financeiro muito alto. Estou entrando vendido em 100 mil reais. Se eu entrar vendido com volume menor, digamos 10 mil reais, o meu emolumento vai se tornar menos relevante. Do ponto de vista absoluto, vai. Você vai pagar em dinheiro menos emolumentos. Vamos ver isso através de um outro exemplo? No exemplo anterior, a gente entrou vendido em 100 mil reais de Petrobras. Aqui a gente vai montar essa operação short com apenas 10 mil reais. No exemplo anterior, eu vendi 4 mil, aqui eu estou vendendo 400 ações. A 25 reais, 10 mil reais. O tempo de permanência do aluguel é o mesmo, 1 mês, e eu desfiz uma operação a 24 reais, lucrei 9.600 reais, meu lucro bruto igualzinho, R$1 por ação vezes 400 ações, lucrando, portanto, R$400 ou 4%. Note que a minha movimentação está 10 vezes menor, uma vez que eu entrei com 100 mil, agora estou entrando com 10 mil. Minha movimentação total caiu para R$19.600, antes ela era de 196 mil. Ou seja, se a movimentação é menor, eu vou pagar 10 vezes menos de emolumentos do que eu paguei no exemplo anterior. Custo de BTC. A taxa da corretora ela vai te cobrar os R$10 independente do volume que você esteja operando. O custo do aluguel é de 0,5%. Eu, novamente, fiquei um mês. Mas dessa vez o valor movimentado não foi de 100 mil, ele foi de 10 mil. Então, eu estou pagando menos aqui em termos de aluguel. De tal forma que o meu custo total, 4,16 mais 10, R$4,17 arredondando. Emolumentos e corretagem. Novamente, corretagem é fixa, mesmo valor. Os emolumentos, caiu bastante. Antes era 196 mil, 19.600 vezes 0,0325, R$6. Então, o meu custo total aqui ficou em 26. De cara, a gente já vê que o custo fixo aqui, a corretagem, se tornou a variável mais relevante. Meu lucro bruto, R$400. Meu custo total, BTC, mais emolumentos e corretagem, 14,26, deu 40,54. E o meu lucro após os custos, R$359. Influência do BTC no lucro bruto, 3,54%. Influência dos custos de corretagem e emolumentos no lucro bruto, 6,59%. E, por fim, o custo total equivale a 10,13% do lucro bruto da operação. Quem se lembra no exemplo anterior, o custo total ele era inferior a 5%. Eu reduzi o valor operado para tentar reduzir emolumentos, mas estou testemunhando um aumento da influência dos custos fixos na minha corretagem. Vamos olhar isso graficamente? Vocês lembram que antes estava abaixo de 5%. Agora já está em 10%, pessoal. E a gente já vê de cara aqui como os custos fixos em cinza, corretagem. Em laranja, taxa BTC. Como os valores fixos já influenciam muito mais em relação aos valores variáveis, proporcionais. Emolumentos e aluguel. Aluguel é proporcional ao tempo e ao volume. Ok, vamos fazer aquele nosso mesmo exercício. E se eu for aquele cara mais nervoso, dedo nervoso, cessei meu lucro em 2%, minha operação em 2%. Olha só, 20% do meu lucro bruto foi consumido com custos. Meu lucro bruto era de R$200, eu comecei a operar pequeno, vendendo R$10.000, então a influência do custo é maior. 1%. Olha só, operar pequeno é um problema, hein? Operar pequeno é um problema. Eu com 1% de ganho, que é um ganho razoável, tudo bem, 1%, mas operando pequeno, 40% do seu lucro bruto vai embora. Olha a influência de corretagem e taxa do aluguel. 0,5%. Olha só, pessoal, passou de 80%. Então, o cara pequeno, ele não consegue operar. A corretagem inviabiliza.
Olha o tamanho da influência da corretagem. Consome todo o lucro bruto do cara. Ele tem que lucrar 50 para ter um lucro líquido de 9,35. E o super dedo nervoso, aquela máquina de prejuízo? Esse teve prejuízo. Olha só, em azul claro, meu lucro líquido caindo, lucro líquido. Olha o lucro líquido aqui, ó. Negativo, está abaixo de zero. Os meus custos superam o meu lucro bruto. Meu lucro bruto aqui foi de... Olha só, meu lucro bruto foi de 20. Os meus custos totais foram de 40 e 66. De tal forma que eu tive um lucro líquido negativo ou um prejuízo de 20,66. Operar muito pequeno também, pessoal, não dá. Você precisa avalie, negocie os custos junto ao seu corretor e tente calibrar aí dentro da sua capacidade de alavancagem, de entrar vendido, etc., um valor intermediário em que os custos não sejam fatores limitantes. Mas como é que a gente resolve isso, pessoal? Com pernadas maiores. Esquece sair com 0,5%, 0,2%, né? Se você opera pequeno com 1%. Dê tempo ao tempo, deixa a operação fluir. Vai lá, tenta atingir 2% de lucro, 3%. Olha como a influência dos custos já reduz bastante. A lição aprendida aqui é: não seja nervosinho, não seja afoito. Dê tempo para a operação fluir, você está alugado. Você sabe que o aluguel de ação é barato, não influencia muito, você está pagando pro rata. Qual a diferença de você pagar 15 dias de aluguel ou 30? Você está pagando 0,5% ao ano. Dê tempo, deixe a operação chegar no seu alvo. Procure trabalhar com alvos mais longos. Na nossa metodologia a gente vai ver tudo isso, tá, pessoal? E por fim aqui, vamos fazer um comparativo entre entrar vendido com 100 mil e 10 mil. Isso aqui é bem legal. Eu peguei o exemplo aqui de 1%. Olha só, o cara grande, né? O cara grande, ele vai pagar mais o variável, né? E emolumentos. E o cara pequeno, que opera pequeno, olha só como o fixo já influencia. Então, realmente, quem opera pequeno sofre mais. Ele tem o lucro bruto mais corroído. Vamos agora considerar ver o exemplo aqui de 0,5%. Pô, o cara grande, ele até consegue operar com 0,5%. Né? Entrou vendido com 100 mil, tudo bem, teve ali quase 30% do lucro dele consumido, maioria emolumentos, corretagem e taxa de aluguel vão se tornando irrelevantes, mas o cara pequeno sofre demais, pessoal. Então, se você é pequeno, não tem problema. Trabalha com lucros acima de 1%. Só fazer isso, pessoal, não tem mistério. E fique brigando, enchendo o saco lá do seu corretor para sempre baixar a sua corretagem. Então, pessoal, é basicamente isso. A gente conseguiu aí, do ponto de vista de aluguel de ações, passar por todos os conceitos. A gente falou da sequência teórica de aluguel, de como é que é feito na prática, de por que a gente tem que alugar o BTC, de como é que se dá a relação contratual entre doador e tomador, os tipos de contrato. Ou seja, nós estamos absolutamente prontos para alugar um papel. Nós sabemos alugar um papel, nós sabemos o operacional do processo de aluguel de ações.